Esse é o 19º episódio do Prazer Mirassol FC. Então eu já vou chamar aqui o Júlio Monstro, porque ele que também é o precursor dessa bagunça organizada, né, Julião? Muito boa Fala, noite meu para querido. você. Boas noites, você tá bom? Muito bem, muito bem. Cara, Tá bom. 19ª da segunda temporada. Para quem dizia que não ia passar de 3 na primeira temporada, né? Olha Pois só onde é, nós tem uma chegamos. gordurinha para queimar já. Já. Sem contar a galera que nós trouxemos aqui em loco, que assistiu o jogo, pô, Sapulha, que viu, Ah, né, que viu aquele sufoquinho lá contra o Vasco, Rucabili que viu a goleada contra o Bahia, né, não? Aí, rapaz. lógico, né, o Pessoal pé Sucorski veio quente, né, aqui, cara? aí o Sucorski veio naquele empatezinho lá contra o Red Bull, mas Braga... tudo, tudo É, certo. Tudo certo. E a Larolin, que veio também naquele jogo maravilhoso contra o Palmeiras. do Que centenário. jogo sensacional, jogo do centenário, só festa, cara, que Palmeiras. coisa maravilhosa, né? E para a gente iniciar essa 19ª edição da segunda temporada do Prazer Mirassol FC, vamos falar dos nossos patrocinadores para a gente começar a bagaça, porque hoje o papo tá Bora. Hoje sensacional. vai ser louco. Hoje o bicho vai pegar. Ótica Mirassol, desde 1969, com 2 unidades para melhor atender. Unidade 1, Rua São Pedro 2148, no centro. Unidade 2, Avenida Fernando Antônio Vendramini, 4460, dentro do Proença Supermercado. Chegou no Proença Supermercado ali, segunda loja à esquerda, não tem erro. Óculos de grau solares das melhores marcas e com os melhores preços. Grande variedade de armações masculino, infantil, feminino, as melhores lentes do mercado. A Ótica Mirassol conta com laboratório digital próprio e também tem o TI dos óculos, que oferece aí manutenção e conserto dos seus óculos. E sem contar também com a grande variedade, com a consultoria que você recebe lá dentro da Ótica Mirassol, que são pessoas que realmente entendem de óculos. Não é isso, produção? Do Express Mirassol, shopping na sua casa ou no seu evento, já peça já o seu no 996836162. Faça a sua reserva da sua chopeira, faça a reserva do seu chopp, Pilsen, Puro Malte, Red Ale, IPA, em barril ou em growler. Cara, você escolhe, é só você chamar aí no chama aí no WhatsApp 996836162. Sou Viagens e Turismo. Já chama no WhatsApp aí, ó, 3242-2832, facinho, 3242-2832. Fala lá com as meninas e escolha o seu destino nacional e internacional. São especializadas com mais de 12 anos no mercado. E, cara, lá o pacote é personalizado para você. Lá não tem essa história de pacotinho pronto, não, tá? É pacote especializado para você. Julião, então apresente aí o nosso convidado de hoje, por favor. Só finalizando, a galera que também não botava fé que a gente ia chegar onde chegou, a gente sempre convidou o pessoal para vir para cá, os convidados, e eles começaram a vir mesmo. Aí os caras, pô, os caras estão trazendo mesmo. Né? A coisa Demora, mas ficou chega. séria, né? Demora, mas chega. A coisa ficou séria, né, meu irmão? Ficou, velho. Então, o senhor gosta de cinema, meu caro? Cara, gosto. O senhor aprecia essa arte? Cara, gosto. Eu curto cinema. Então é o seguinte, nosso convidado de hoje é um bamba no assunto. Ele é o chefe do que se chama Charada Cultural lá de São Paulo. E ele tem, sim, senhor, Blockbuster é para os fracos. Ele tem, sim, até hoje uma locadora só de clássicos. É um bamba no assunto. Ele confessou em off aqui que esteve recentemente com o nosso querido Roberto Sadovski aí no evento. Você viu o nível do cara? Então, pô, muito boa noite para o nosso querido Gilberto Petrucci, lá de Sampa, da nossa charada cultural, meu caro. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Cara, olha, meu timãozinho aqui tá latindo. Eu estou fazendo de casa porque tá sem luz na locadora, porque eu gostaria de ter feito lá da locadora. Então, primeira Tranquilo. coisa que eu vou fazer é abrir a porta para o meu cão sair, porque tocou a campainha. É 1 segundo. Tranquilo. Do céu, pelo amor de Deus. Mil desculpa, time. Olha, era para estar lá na locadora, porque aí eu ia mostrar o meu ambiente, minha segunda casa, acho que até minha primeira casa já, que eu fico mais tempo para ficar. E só que ela está sem luz. Aqui em São Paulo, eu não sei se como está por aí. Aqui em São Paulo tem, acho que mais de 2 milhões de habitantes sem luz, né? E, então eu preferi fazer aqui em casa, até porque aqui tem luz e tudo mais, e Wi-Fi, essa coisa toda. Então, mas voltando aqui, desculpa ter que abrir a porta, porque tocaram a campainha. Tranquilo. Não tem. Cara, Acho que é o palmeirense que tocou lá. primeiro eu quero te agradecer, porque é uma honra receber você aqui.
nesse singelo canal. E muito obrigado mesmo de verdade por você ter aceitado essa nossa loucurinha organizada aqui. Mas aceitei com o maior carinho mesmo. E, puxa vida, falar sobre cinema e falar sobre... Cinema é cultura, cinema é a sétima arte, é a arte que engloba todas as outras artes, né? E eu sou um apaixonado mesmo por cinema, tenho uma locadora há 30 anos, e fiquei muito, muito, muito honrado desse canal, com essa ideia incrível, essa sacada bacana que vocês tiveram. E vendo as pessoas que vocês já convidaram, eu me senti junto com eles. Desculpa, mas eu agradeço, mas eu não estou no patamar de 99,99% dos que já foram convidados, mas me sinto honrado. Eu acho que o nível não está lá, essas coisas. Eu sou um dono de locadora, um apaixonado por futebol, goleiro, e conhecedor um pouquinho de cinema, e muito de locadora, isso que é diferente. Uma coisa é ser crítico, outra coisa é ser dono de locadora. É uma diferença muito grande aí. Eu não sou crítico, eu sempre falo isso. O pessoal fala assim, ele é crítico, conhece tudo de cinema. Não, eu sou um ótimo dono de locadora, que é bem diferente. O dono de locadora é aquele que sabe os filmes que tem e sabe o gosto do cliente. Aí você adequa, né? É isso que é um dono de locadora. E existe ainda. É gozado até falar dono de locadora, porque acho que muita gente nem sabe que é locadora mais, né? Mas a minha locadora está viva, está aberta, está lá, está aberta. Vamos falar assim, é uma Netflix física, né? Onde você tem um tato, né? Você vai lá, você pega, você analisa, entendeu? Isso. É isso. Para molecada de hoje em dia, locadora é uma Netflix física, tá? É uma loja física do Netflix. É uma comparação boba que a gente faz aqui, mas, molecada, é isso, tá? E pior não, melhor é que porque eu sou um adepto dos vinis e CDs até hoje. Então, quando falou assim, locador e tal, eu falei, putz, sério mesmo? Pô, tem coisa melhor você pegar, aquele... É diferente de você estar ali. Tem todos os confortos, como a gente também fala dos Spotify da vida e tal, mas é diferente, a pegada é outra, né? É diferente, uma não supera o outro. A Netflix, os streams, ótimo. Uma vez, numa entrevista, me falaram, pode falar mal deles, pode falar mal. Não tem que falar mal. Eu tenho quase todas elas aqui em casa, Disney e tal. Cara, isso é evolução, a gente não pode ficar parado e negar o que vem pela frente. É um passo a mais, né? Quando as locadoras chegarem, o cinema vai acabar. O cinema não vai acabar nunca, nunca. Não, jamais. Exatamente. E a locadora, infelizmente, praticamente acabaram. Aqui em São Paulo só somos em 4, aqui na capital, né? Eu na periferia e mais 3 no centro, só. Então, mas nós 4 que estamos vivos, a gente, só se acontecer alguma hecatombe aí, mas a gente vai ficar vivo por muito tempo para resgatar e manter esse espaço para o pessoal saber, porque isso é cultura também. Você tem que saber que existiu isso, a molecada, quando chega lá, fica besta de saber. Eu alugo VHS ainda. Eu alugo VHS. Eu tenho 7.000 VHS na loja, e tem gente que vem de longe ou para comprar, às vezes, ou para alugar. Então, você tem lá, as mães trazem os filhos para mostrar o que era, porque isso é história, e a história é a coisa mais importante para a cultura. Se você renegar a história, você está renegando seu passado, você está renegando a cultura. Então, a gente, de certa forma, é um estandarte aí da cultura também. E a locadora hoje, você tem, como eu fiz aqui, né? É o contato físico, é o olho no olho, que filme... Então, a gente ali extrapola, a gente fala de filme, fala de futebol, fala de política, fala de gostos, fala de um monte de coisa. É um balcão, assim, de experiências, né? Então, quem vai lá fica 1 hora conversando, batendo papo, sobre cinema, sobre tudo. Então, a gente tem que manter essa bandeira aberta, bandeira fincada. Começar do começo, como que surgiu essa sua paixão, seu amor pelo cinema? Como que deu esse clique? Quando que startou, você falou, nossa, é isso? Eu sou desde antes da locadora, inclusive. Sim, porque, assim, eu sou de 56, né? Então, a minha infânciazinha, assim, foi lá para 66, 67, 68, 70, Copa de 70 eu vi. Então, era um período que não tinha esse negocinho que tem aqui, que eu tô me olhando aqui, que é a tal do celular, a internet, a facilidade
você tinha a televisão, TV Record, TV Celso, TV Tupi, TV Globo, que chegou em 66. Você tinha televisão para assistir filme, você tinha o cinema, não tinha muita opção. E pela televisão, você via mais seriados antigos, Rin-Tin-Tin, Batman, aquele Batman, Splash, aquela coisa toda. E via alguns filmes antigos que passavam e tal. Então, lá com 10 anos, assim, eu ainda não tinha uma paixão muito grande pelo cinema, porque você não tinha o cinema na sua frente, né? Eu nunca tinha ido no cinema e tudo mais. Mas eu recebia meus irmãos, que são mais velhos do que eu, Dá uma travadinha ali. O Tari tá de boa, né, Tari? Travou lá, né? Travou ele lá. Tá. Aqui, Calma que já volta. Calma que já volta. Isso é muita emoção, muita emoção, muita emoção. E é verdade, né, cara? A gente falando aqui, de pensar, nos anos 60 não tinha opção mesmo, né, Tari? A gente reclama dos anos 80, 90, dos 60, então... Não, o seu cinema naquela época... Voltou, tinha caído aqui. Voltou. Legal. Fiquei meio sem saber aqui. Então, o meu primeiro contato mais foi o visual do jornal, gozado isso, porque eu abri o jornal e naquela época vinha muitas páginas falando sobre cinema, né? E eu olhava aquelas fotos assim, do cinema e os nomes. Lógico que eu já sabia ler, eu devia ter 8, 9 anos nessa época. E eu abri assim, porque nessa época você aprendia a ler muito mais tarde do que hoje, tá? Então você abria o jornal e via os nomes dos filmes, o diretor, eu gostava muito de ler quem fez o filme, eu gostava muito de ver isso, quem fez o filme. E vinha uma tal de Bolsa do Cinema na Folha de São Paulo, que era quando o pessoal saía do cinema, eles perguntavam bom, ótimo, regular ou ruim, né? E vinha a estatística, né? O primeiro lugar, segundo lugar, e vinha uma separaçãozinha dos filmes brasileiros e dos filmes não brasileiros. E eu sempre torcia para que os filmes brasileiros ficassem mais bem cotados que os... Bom, então eu me interessei para o cinema inicialmente pela estatística da coisa e pelos nomes, né? E o primeiro filme que eu vou assistir é o Corintiano, do Mazzaropi, e aí sim, entrei no cinema e vi o que era o cinema, né? Porque a gente sabia o que era a televisão, e naquela época a televisão era 14 polegadas, mesmo a de 20 polegadas, você tinha que ter muita grana para comprar uma de 20 polegadas. Então, era a televisãozinha de 14, assim, né? E aí você vê um baita de um... E embora o cinema que eu fui nem era dos melhores, era um cinema de bairro aqui na Moca, chamado Ouro Verde, na Rua da Moca, nem era dos melhores, era considerado um pulguento, inclusive. E ali eu assisti o Mazzaropi, que o meu sobrinho me levou para assistir, meu sobrinho mais velho do que eu, e foi o primeiro filme. Então o amor veio primeiro de coisas não ligadas ao cinema, né, fotografias e tal, mas a gota d'água talvez foi uma câmera que eu ganhei, que não é nem uma câmera, era uma maquininha de passar filme, e com um monte de filminhos em papel manteiga, sabe? Você punha lá o filme assim, girava a manivelinha, e conforme a luz ia, você fazia o movimento, né? E isso me fez eu ser um programador de cinema, entendeu? Eu era um exibidor de filme, porque eu chamava os amiguinhos da época, cobrava um pacotinho de figurinha, uma figurinha para eles assistirem, que não era nem figurinha, era botão. Na época tinha o botão, sabe? Vinha no pacotinho de figurinha, mas era botão de jogar futebol de botão. E eu cobrava um botão para as pessoas assistirem o filme. E eu tinha uma caixa cheia de botão. E passava o filme, programava. Hoje é o Ben-Hur, sei lá, não lembro os nomes dos filmes, mas Barba Negra, Pirata, não sei o quê, tal. E passava isso com 10 anos, mais ou menos. E depois eu percebi que se eu pegasse um lápis de cor e pintasse, ele ficava colorido. Aí eu cobrava 2 botões para a pessoa assistir, era colorido. O empreendedor com 10 anos de idade já começou, então você já exibia filme colorido já. Já. E legal que se você fizesse com a maquininha assim, ó, vai para frente, vai para trás, ele dava um efeito de um efeito especial, sabe, no filme. Essa maquininha eu tenho na loja até hoje, né? E ela eu deixo ela lá em destaque. E quando às vezes me perguntam assim, qual foi o sua primeira contato com o cinema, eu falo essa maquininha, porque eu ganhei
quando eu fiz 10 anos. Então, foi em 66. Eu ganhei essa maquininha do meu irmão, e talvez, assim, foi uma coisa que me fez muito ter apaixonado por cinema, porque eu era um exibidor, eu fazia, eu falava que filme ia passar, e aí vinha umas 10, 15 amigos da rua, né? Lógico, os amiguinhos da rua de 10 anos estavam nessa faixa. Então, o amor veio por nome de filme, principalmente, diretor, posicionamento, que quem está em primeiro lugar, o tal do Ben-Hur não saía do primeiro lugar, eu ficava pé da vida, como esse filme não sai? Pô, e quando Vendeu-lhe o Diabo na Terra do Sol, ele sai mais ou menos nessa época, ele fica em primeiro lugar dos brasileiros, e eu ficava sempre torcendo para que a pontuação dele, do ótimo, ganhar. E olha que gozado, eu ficava com 10 anos isso, muito apaixonado pela nomenclatura dos filmes, né, pelo nome, pelo posicionamento deles. Isso sem conhecer cinema, porque praticamente você nem conhecia cinema. Então, isso tudo acho que me faz ter o dono de locadora, porque se você juntar tudo isso, você vai ver que isso aí dá uma pessoa que teria que montar uma locadora mesmo, porque, nossa, eu ia ter filmes para poder passar para as pessoas, mas eu não queria ser uma locadora blockbuster, sabe? Eu queria ser uma locadora onde eu falasse para as pessoas que existe vida em outros países, que o cinema não é só estadunidense, sabe? Então, eu lembro que quando eu fui alugar o espaço, já tinha 20 locadoras em volta, né? O senhor falou, não, para locadora não, aqui para locadora não vai dar certo, você vai ficar 3 meses e vai fechar. Porque eu expliquei a ele que eu ia ter cinema argentino, chileno, brasileiro, iraniano, tailandês, coreano. Ele falou, não, para, aí não vai dar certo. Eu falei, se não der certo eu fecho, mas pago tudo direitinho, tal, porque eu quero trazer cultura, não só entretenimento, né? Porque o cinema eu divido em dois, cultura e entretenimento, né? Porque tem aquela pessoa que quer assistir cinema só para se divertir, só. E tem aquela pessoa que quer saber outros mundos, outras culturas, né? E eu quis atacar mais nesse segmento, porque já tinha 20 locadoras. Então, eu tinha que ser um pouquinho diferenciado. E acho que deu certo, eu estou há 30 anos e as outras 20 já fecharam, todas já viraram igreja evangélica ou adega. Cara, não, isso é muito interessante porque você foi para um rumo que nem você disse no início, que você não é crítico de cinema, você ama cinema, só que você, mais que amar cinema, você ama exibir a cultura cinematográfica para as pessoas, né? Cara, você já, desde o início, quando você concebeu a sua locadora, você já quis agregar cinemas de outros países para meio que, desde o início, você já pensou nisso? Você falou assim, cara, não, eu não vou ser como as outras, eu quero cinema argentino, que nem você disse aí. E isso foi, na época, foi um para os negócios. Foi visionária a sacada, né? Sacada visionária. E o interessante é que eu estou na periferia, porque nessa época já tinha locadoras assim específicas nessa linha, vamos chamar cultural, esses filmes diferenciados, mas na periferia. Olha, eu estou a praticamente 20 quilômetros da Praça da Sé, ou seja, 20 quilômetros, que na época, 20 quilômetros da Praça da Sé era 60 de hoje, sabe? Porque parece que hoje a gente ficou mais próximo por causa dos metrôs e tal, né? Então hoje parece, embora a gente não saiu do lugar, mas hoje a gente está mais próximo do centro do que há 30 anos atrás. 30 anos atrás, você falava Sapopemba, você falava, você tá louco, é fim do mundo. Hoje, já parece que a gente aproximou, assim, parece que, né, as placas se aproximaram, mas não, na realidade nós estamos na mesma distância, mas as comodidades e tal. Então, mas você falava Sapopemba, então você tinha que trabalhar os bandames da vida e com o ciclo da vida, com aquele pessoal. E lógico que eu também comprava esse tipo de filme, lógico que sim, porque senão provavelmente você não conseguiria. Mas a minha ideia era, o cara que assiste Van Damme, nada contra Van Damme, mas o cara que assiste Van Damme, de repente ele pode pular para um Nicolas Cage, que também faz filme de ação, mas com um pouquinho mais de conteúdo. De repente ele pode assistir A Outra Face, que tem o John Travolta, o Nicolas Cage, que já é mais, sabe, você pode ir elitizando, porque eles queriam, só a capa tinha que ter arma, tiro. Era isso. Eu sei que eu fui vendedor, porque eu também fui vendedor para abrir a locadora, eu fui ser vendedor, né? Eu fui fazer essa experiência de vendedor de filme para poder abrir uma locadora. Olha a minha preocupação de abrir a locadora. Eu queria saber o que é uma locadora, então eu fui ser vendedor. Você, como vendedor, nada melhor. Você vai entrar na locadora e você vai saber
da produtora também, né? Porque você é da produtora. Então, e você ia ter contato com a locadora, porque assim, se você chegasse numa locadora naquela época e perguntasse alguma coisa, ninguém ia te falar nada. Sabe, "Ih, esse cara está querendo abrir outra locadora aqui do lado e tal. Então, agora você como vendedor, que filme mais sai aqui e tal? Ah, puxa, que legal, você sabe? Então porque você era o vendedor e você também orientava. Eu orientava o pessoal, não só porque você quer vender mais, então você tem que saber, puxa, por que vocês não compram junto com essa outra locadora? Você tem um outro amigo? Ah, tem um amigo, compra junto que aí tem mais desconto. Então você também tentar. Então quando eu abro a locadora, eu já sei mais ou menos o que sai, o que não sai na minha região e tudo mais, mas sabia também que tinha muita gente que ia longe alugar filmes diferenciados, que aqui no nosso espaço não tinha. Então, eu já abri com essa intenção efetiva de, muito mais do que dar o filme que eles querem, dar o filme que eu quero também. Porque é cultura, como eu disse, locadora é cultura, e cinema é cultura. Então, puxa, eles têm que saber que existe o cinema argentino, que eu, na época, há 30 anos atrás, eu sempre dizia o seguinte, eu tenho testemunhos vivos disso, podem acreditar. O melhor cinema do mundo é o brasileiro, pau a pau com o argentino. Essa é a dobradinha do melhor cinema do mundo. O Brasil e a Argentina. Isso há 30 anos eu falava, e hoje eu falo a mesma coisa. Para mim, o melhor cinema do mundo é o brasileiro e o argentino. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Porque se dá um milhão, $1 milhão para um americano, ele não vai saber fazer nada. Nada. Para um inglês, ele não vai saber fazer nada. Dá para um argentino e brasileiro. E isso que é fazer cinema. Fazer cinema é do pouco que você tem. Está aí Mazzaropi, está aí o grande Zé do Caixão, o Glauber Rocha. Você daí sim fazer milagre, que é fazer arte e cultura Agora, você com $100 milhões, desculpa, não está fazendo nada demais, nada demais. Aquela velha e não é difícil fazer assim uma comparação com o futebol, porque a gente viveu isso hoje, né? Cara, dá um orçamento de 100 milhões na mão de um produtor brasileiro para você ver o que o cara faz. Mano, o cara vai fazer o cara vai fazer uma coisa extraordinária. Porque, meu, pô, você vê aí Mazzaropi, Zé do Caixão, cara, esses caras faziam os caras faziam o cinema com, cara, era 3 pessoas de produção, uma câmera, uma ideia na cabeça e marcha. Você imagina se você entrega um orçamento na mão de uma pessoa dessa, cara, o cara ia fazer um estrago, e faz mesmo, que nem eu falei, eu também acho que o cinema brasileiro é um dos melhores, né? E eu acho que não seria nada do cinema internacional se não fosse a dublagem brasileira. Sim. Que também é considerada hoje a melhor do mundo. Eu acho que não seria nada, o cinema norte-americano não seria nada aqui no Brasil se não fosse a dublagem brasileira. Então, assim, os artistas brasileiros, eles têm que ser ressaltados por conta disso, né, Gilberto? Porque, cara, assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui, porque é fácil você valorizar o que vem de fora, né? Sempre de fora é mais bonito, mas o que a gente tem aqui dentro, a gente tem muita riqueza aqui dentro, cara. Eu tenho muita encrenca, às vezes, na locadora, de cliente que chega lá e fala assim, brasileiro não presta. Aí xingou minha mãe, né? Falar isso para mim, lá na locadora, é complicado. E eu já tive histórias incríveis de pessoas na fila ali falar que o cinema brasileiro não presta e tal. Onde já se viu, meu amigo veio alugar um filme brasileiro aqui e tal. Aí eu parava a fila ali e falava, cara, eu escutei você falar que o cinema brasileiro não presta. Para mim é o melhor cinema do mundo e para você ele não presta. Vamos dialogar aqui. Com fila, hein? Na época que tinha fila. Só dialogar rapidamente aqui. Quais foram os últimos 10 filmes brasileiros que você assistiu? Falou, cara, você tem 2, tá brincando comigo. Eu só assisti 2 filmes brasileiros. Só 2. Pichote e esse que ele tá levando agora, aí, que é o Central do Brasil. Por sinal, esse aí é muito bom, hein? Esse é muito bom. E o Pichote é ótimo. Aí eu dei um murro no balcão, assim. Eu dei um tapa no balcão. Falei, cara, vem cá, vem cá. Eu aceito tudo menos ignorância. Então, vamos conversar uma coisa. Ou você é um ignorante, ou você não sabe fazer conta. Vamos usar aritmética, não é nem matemática. O ótimo, para mim, é entre 9 e 10. E o muito bom é 8 e 7. Vamos dar uma média 8,5? Como é que o cinema brasileiro não presta? Como é que você tem a ousadia de falar mal de um cinema que a pessoa faz com suor, sem dinheiro, com todas as dificuldades que esse país dá para a cultura, e você diz que só assistiu 2, a sua média está entre 8,5 e 9,
e você vem falar aqui na minha locadora que o cinema brasileiro não presta, aqui é um lugar que o cliente não tem sempre razão. Aqui quem tem razão é a cultura. Então, ou você passa a assistir filme brasileiro, ou faça a sua análise sobre o cinema brasileiro, para de falar mal do nosso cinema, porque o nosso cinema é uma das coisas mais lindas que nós temos, juntamente com a nossa música. Então, vamos por partes, tá? Vamos por partes, falar bem do cinema. Ah, sim, nesse meio tempo elogiando os Rambo e Rock da vida. Eu fiz um vídeo outro dia aqui, onde eu fiz de propósito, tá aí, ó, tá aí na internet. Eu perdi um monte de gente, falou, eu segui o Gilberto, não sigo mais. Eu já estava lendo os comentários. Segui o Gilberto, porque eu tenho um box do Rock, desculpa quem gosta, mas eu fiz de propósito para, glauberianamente, sabe, o Glauber fazia muito isso, e desculpa, eu não sou um Glauber, mas por favor, mas sou apaixonado por ele. Eu peguei o box do... O rapaz veio lá, eu faço toda sexta-feira uma brincadeira onde eu indico 3 filmes aqui pela internet, né? Aqui pelo YouTube, essas coisas. Toda sexta-feira, charada, sexta-feira na charada. E um cliente, quando tem cliente, eu peço para ele indicar os filmes. E ele indicou um filme do Menina de Ouro. Menina de Ouro. Menina de Ouro? É, Menina de Ouro. E eu, nessa daí, eu comprei... Oi? É a Garota de Ouro. Não, nossa, é Menina de Ouro, sim, de boxe, que ganhou Garota de Ouro, né? Não é com a, né, do Clint Eastwood e Morgan Freeman? Não, é Menina de Ouro, gente, é que a cabeça Não, é aqui Menina tá... de Ouro, é Menina de Ouro mesmo, Júlio, que Menina de Ouro, conta a história da menina eu já assisti esse filme, ele conta a história lá da menina que passa dificuldade, aí ela começa a lutar boxe e tal, e aí ela... Menina de Ouro, Por que eu acho que a Garota de Ouro? Eu tô ficando doido? Mas é isso do Clint Eastwood. Eu tô ficando doido. Ah, você diz, tá. A direção. Não, ele atua, ele é o treinador da menina. Sim. Esqueci da atriz. E o Morgan Freeman é o senhor dele. É aquela... Salma Hayek. Não é Salma Hayek, não. É a negra, é maravilhosa, ganhou Oscar, inclusive. Eu sou ruim, por isso que eu falo que eu não sou crítico, porque eu não guardo nome. Eu sou ruim para guardar nome, por isso que eu não sou crítico. Bom, mas ele estava com esse filme, Menina de Ouro, e eu falei, eu não gosto de filme de boxe. Assim, eu sou muito verdadeiro. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Então, o filme, às vezes, é muito bom para aquela pessoa, e eu falo que é ótimo porque é bom para aquela pessoa. Aí, às vezes, o cliente fala, não, você está falando que o filme é ótimo, mas eu quero saber o seu gosto. Alguns clientes são mais espertos e perguntam isso. Aí eu falo, meu gosto? Eu acho horrível esse filme. Mas para você é ótimo, porque eu sei que é seu estilo de filme, você vai gostar. E esse cliente pegou o Menina de Ouro, ele que indicou, geralmente sou eu que indico, mas ele pegou o Menina de Ouro e eu falei, olha, eu não gosto de filme de boxe, mas esse é o melhor filme de boxe. Eu detesto filme de boxe, mas esse é o melhor filme. E aí eu quis provocar, porque eu sou meio abujanra, eu gosto de provocar, eu falei assim, eu tenho é que eu não tá aqui, mas eu tenho um box do Rock, né? Eu falei, eu detesto. Sério, você não gosta de filme de boxe? É um gênero que eu não gosto. Por exemplo, eu gosto de filme que tenha trem, mas eu não gosto de filme que tenha boxe, né? E outra, mas, cara, filmes de boxe são ótimos, tem o Rock. Eu falei, o quê? Pá, o Rock é o pior filme de boxe que existe. É superestimado, ganhou Oscar quando era Taxi Driver. Cara, esse filme é horrível, é um lixo, mas eu fiz de propósito mesmo. Primeiro que eu não gosto. Aí eu deixei bem claro que o Rock 1 é assistível. Agora, o 2, o 3, o 4 é bandeira... não, esquece. Aí virou franquia. Esquece. Então... eu posso falar uma besteira aqui, mas eu acho o Touro Indomável muito mais... aliás, que o Rock. Todos, eu cito também que só tem 2 filmes que eu acho que salvam, porque depois fizeram um monte de filme de boxe. Eu não gosto do gênero de filme de boxe, nenhum. Mas Touro Indomável é um puta filme. O Rock 1 dá para assistir. Mas legal, bem sacado. Eu falei mal, meio que de propósito, mas o legal é o seguinte, as pessoas às vezes não entendem. Em nenhum momento eu falei que ele não presta, porque todo o filme você tem que aplaudir. Acabou. O cara suou, gastou dinheiro, tem toda uma equipe por trás. Eu já vi, teve filme filmado na Charada, você sabe o que é fazer um filme, né? Fitas Proibidas foi filmado na Charada agora, recentemente. É filme brasileiro, né? de raiz, queimou uma lâmpada, teve que sair correndo para comprar. Bom, é assim. Então, eu sou apaixonado por cinema, só que eu acho que tem filmes superestimados, e Rock é um deles. Então, eu aproveitei e descarreguei. Mas o legal é que aí veio o comentário assim, eu sempre te acompanhei, não acompanho mal, falou mal do Rock. Gente,
se eu não puder falar mal das coisas que eu não gosto tanto, aí que mundo é esse? É um mundo de falsidade? Que vida é Você essa? tem que ser honesto, né? E eu perdi alguns clientes por causa que eu falei mal do rock. Agora, saiu agora esse vídeo. Você estava falando de rock nacional, você falou do Glauber, da importância do naipe que tem o cinema brasileiro, né, nacional. E a gente está vivendo uma fase meio pós-pandemia e governos meio bizarros aí, que a gente está na crista onda. A gente teve, eu ainda estou aqui com a Fernanda voando, Fernanda Torres, e agora a gente está com o Wagner Moura com o Agente Secreto. E aí, o que você me diz desses dois filmes? Como é que você vê essa atual onda dessa galera toda, assim, que eles estão, assim, abalando estrutura lá fora, né? E você vê, é um reconhecimento até tardio, porque o nosso cinema é ótimo, sempre foi. Você pega lá Limite em 31, o filme Limite de 1931 é uma obra-prima do cinema. Em 31, o que é feito nesse filme, na época ninguém fazia. Ninguém fazia, a câmera era meio estática, e lá ele consegue fazer cenas que dizem do Cidadão Kane, que é um filme diferenciado. É um filme diferenciado. Orson Welles, parabéns. Bom, adoro Orson Welles, acho os filmes dele fantásticos. Ele veio aqui para o Brasil, era para fazer um filme super americano, ele chegou aqui, não, ele mostrou umas mazelas. Cara, eu sou fãzaço dele. Mas, cara, o Cidadão Kane, perto de um limite, ele é super valorizado, um filme que mudou tudo. O Limite mudou muito mais, e em 31. Né? Deus e o Diabo muda muito mais em 62, sabe? Então, é que a gente não gosta de valorizar o nosso cinema, regra geral. Mesmo os críticos. Rubens Edivaldo Filho, por exemplo, que era um baita conhecedor de cinema, ninguém nega isso, mas falava mal de tudo que é esse filme brasileiro, só enaltecia os filmes de lá de fora. Então, eu acho que o que está acontecendo agora é a mesma coisa que sempre teve no cinema brasileiro, qualidade. Então, só que você tem uma época, quando é o Collor, que ele acaba com o cinema. Lembra filme e tal, não, foi feito Tinha 2 ou nada. 3 filmes só naquela época, não saiu nada. Então, Nada. você tem momentos que você tinha uma Embrafilme que funciona, você tinha uma época que a censura, né, na ditadura, você não podia fazer filme, só isso, você tinha que fazer porno chanchada ou filme explícito, que é o que acontece, e tinha ótimas porno chanchadas, ótimas, né? Mas a maioria era chanchada, aquele filminho para poder passar. Então, quando se libera a cultura e deixa se produzir, e se possível tenha um pouco de dinheiro, um pouquinho, não precisa nem ser muito, né, e disponibilidade para se fazer filme, a gente faz essas obras-primas. Tá, todo ano tem algumas obras-primas. Aí fala, o cinema americano é ótimo, o cinema americano solta também muita porcaria, que a gente chega aqui e compra. Então, hoje o que está acontecendo no cinema brasileiro, eu acho que sempre aconteceu, só que está sendo reconhecido, porque se você voltar lá, Pagador de Promessa, todos os filmes do Glauber, principalmente os 3 principais dele, chegou lá e ganhou Cannes. Agora, os Estados Unidos não chega, por quê? Porque ele falava mal deles. Então, os Estados Unidos falou mal dos bichinhos lá, você não entra mesmo. E Glauber não entrou nos Estados Unidos, mas entrou na Itália, ele é reconsiderado, na França ele é estudado, o cinema brasileiro é estudado na França. Então, agora, mas voltando ao cinema de hoje, a gente está falando Ainda Estou Aqui, do Agente Secreto, mas tem muito filme bom que saiu nesse período todo, nesse período dos últimos 3 anos aí, e nos últimos 10, e nos últimos 5, porque é um cinema que a ideia prevalece, né? Agora, a som não é tão bom, tal, porque é dinheiro, você tem que ter muito dinheiro para. E hoje você está tendo mais condição, porque a partir do momento que você ganha um Oscar, por exemplo, que nem ganhou agora com o filme, ganha respeito. Então, quando chega um outro filme brasileiro, que é o Agente Secreto, você já fala, opa, é um filme brasileiro, ele já tem um respaldo. Então, acho que daqui para frente fica mais fácil o cinema brasileiro aparecer para o mundo, mas para o Brasil e para nós que conhecemos um pouquinho de cinema, a gente já sabia que esse cinema é muito bom há muito tempo. Não, A gente justamente. recebeu, desculpa te cortar, a gente recebeu aqui no Jogo do Bragantino o Wilson Sukorski, que é um gênio da música aí, fora da curva. E ele fez as trilhas sonoras dele, do Ivo Trachtenberg, da Tata Amaral, que só tem filme fera também. Só. Cara, o que eu vejo hoje é a movimentação do cinema brasileiro, é que eles estão dando mais. Eu acho que isso aí é mais uma jogada de marketing mesmo, para poder alavancar um pouco as bilheterias no Brasil. Eles estão lançando primeiro fora do Brasil, porque eles têm
um poder de falar assim, olha, esse filme aqui foi sucesso na Espanha, na Itália, não sei o que, tá. E aí, porque é aquela velha coisa, né, Gilberto? Pô, o que vem de fora é melhor. Né? Tem que vir de fora. Então, assim, eles estão tendo essa delicadeza, mas, gente, cara, o filme foi produzido no Brasil. O filme são de produtores brasileiros, são de atores, produtores brasileiros, que a única coisa que eles fizeram para chamar a sua atenção, para você parar e assistir, é que ele foi lançado primeiro fora do Brasil, só para você falar assim, pô, esse filme, os caras terem uma métrica de, ó, esse filme aqui foi sucesso, foi bilheteria de 1 milhão, 2 milhões de bilheteria para fora do Brasil, só para você ir lá assistir, porque se não tem essa jogada de marketing, você não vai. Entendeu? Prestigiar. Isso que é duro. A gente não prestigia, não prestigia. Você sabe que Terra em Transe, quando, em 67, ele não recebeu o carimbo de qualidade, e ele não poderia disputar Cannes, ele não poderia. Ele teve que sair, isso existe até alguns, aí na internet existe, acho que no YouTube existe, a logística que eles fizeram para levar os rolos, porque era rolos, né, de filme, né? Sim. Eles levavam, então, 3 ou 4, 5 ou 6 pessoas, cada um botava um rolo de filme numa mala, e pessoas importantes da cultura, na época, não vou lembrar agora quais, mas pessoas importantes, saiu com aquelas malas, com um rolo aqui, outro rolo ali, ajuntaram tudo lá em Cannes, porque o Brasil não permitia que esse filme saía, o Terra em Transe. E quando ele chega lá em Cannes e ganha, aí não teve jeito, teve que passar aqui no cinema brasileiro, porque ele estava proibido. Quando ele ganha, é bem o que você disse agora, aí ele vem com o respaldo de premiado como melhor diretor, escambau e tal. Então, isso é verdade hoje e já era verdade lá atrás, né? Você, infelizmente, o brasileiro tem esse defeito de não dar valor para a música também, viu? E para o cinema. Então, você tem que... E tem muita gente que fala, eu acho gozado disso também, que o cinema argentino é ótimo, até aí tudo bem, estamos juntos, mas o cinema brasileiro não presta. É uma forma de tirar a qualidade do nosso cinema. Isso eu vejo muito na locadora. Não, o cinema brasileiro não presta. Agora o argentino é bom. Lógico que o argentino é bom, mas o brasileiro é tão bom quanto o argentino. E, sabe? Então tem gente que se diz patriota, que ama o Brasil, mas não ama o nosso cinema. E não ama a nossa música. Eles preferem ouvir uma musiquinha lá do gringo, que não tem nada a ver com a gente, e renegam Tom Zé, Rico Barnabé, e sabe, Chico Buarque, que são muito melhor que 90% daqueles caras lá. Então, tem que vir de fora, tem que vir de fora. Então, quando é premiado lá fora, você fala, pô, será que esses caras têm valor mesmo? Pô, se os caras premiaram, deve ter valor. Mas isso já vem de há muito tempo, e essa observação que você fez é muito válida. Muito válida. E você tem algum gênero ou um filme de cabeceira que você fala, isso aqui é o meu... Deixa eu ver se tá fácil. Zero, assim, nenhum, é o zero. Ó, é o 01. Olha, já tá ali na mão, ó. E não foi nada combinado, não, hein? Esse aqui é o meu... Literalmente de cabeceira. Tá lá. Literalmente. Literalmente. Como é também, logicamente, o Cinemagia, né? Que a gente participa aqui. Também tá lá o Cinemagia. E, por sinal, estou até na capa, né? Então, aqui, ó. Olha que Não sei se massa. dá para ver, eu aqui, ó. Acho que não dá para ver direito, mas eu Não, garanto. sim, tá dando para ver. Dá. Aqui tá um pouquinho melhor. Esse aqui, ó. Aqui tá um pouquinho melhor. Que é o Cinemagia, que é o documentário, né? Falando sobre as locadoras, né? E esse documentário foi muito importante para a gente da locadora, porque ele faz com que a gente fica vivo, né? Poxa, existe uma locadora ainda, Charada. Isso em 2017 que ele saiu no cinema. Então, isso aqui foi daqui que começa a chegar até vocês, por exemplo, de saber que existe uma locadora. E olha que interessante, essa aqui é o Gift Set, né? Aqui tem o DVD, Blu-ray, trilha sonora, tá tudo aqui dentro, né? E a capa, eu não sei se vocês viram, eu estou na capa do VHS, eles são em VHS, né? Eu estou na capa do VHS Luva, né? Porque tinha muito isso da luvinha, né? E tô nessa daqui. Eu tô nessa daqui sim, porque essa mão aqui é minha, aqui, ó. É a minha mão. Então, sim, mas o meu... Então, de cabeceira, tirando aonde eu faço parte, que é o Cinemagia, lógico que também é o de cabeceira, eu já devo ter assistido umas 20 vezes,
e me emociono toda vez que assisto, porque a história das locadoras de São Paulo é de Arrepiado. arrepiar. Mas o meu de cabeceira mesmo, dos filmes normais, né? Porque eu diria que isso aqui é anormal, porque aqui eu tô nele, então é esse aqui, ó. É esse aqui. Esse aqui. Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Esse é o meu filme que eu não é o que eu mais o que eu mais assisti. Eu acho que está entre ele e A Idade da Terra, que também é do Glauber. É os 2 filmes que eu mais assisti na minha vida. O Idade da Terra eu assisto muitas vezes, porque cada vez que você assiste é um filme. Ele muda. Ele é um filme diferente. Esse não, esse aqui é um filme de 62, filme clássico e revolucionário para a época super revolucionário, é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Brasileiro, ele está em segundo lugar, naquela relação dos 100 melhores filmes brasileiros. O primeiro ficou Limite, Contra a Minha Vontade, que para mim esse em primeiro, Limite que fica em primeiro, e Deus e o Diabo. O Glauber tem 5 filmes na relação dos 100 melhores filmes. Putz. Na minha relação dos 10 melhores filmes, tem 3 do Glauber. E o melhor filme da minha vida, fora os do Glauber, e fora os brasileiros, é Cinema Paradiso. Tá? Esse é clássico. Esse é um clássico, e quem ama Cinema Paradiso. Mas respondendo, né, que o meu filme de cabeceira é esse, e muita gente que vai lá na locadora, às vezes... Ontem mesmo foi uma pessoa lá, falou, Gilberto, eu vim te conhecer, porque você me fez assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, e tanto que você fala desse filme, eu fui assistir, cara, e estou apaixonado por esse filme. Então é um filme de cabeceira, e aquele que eu sempre falo dele, é um filme atual, só que tem o Terra em Transe também, do Glauber, que fica ali, ó, pau a pau. Terra em Transe, olha, é poesia pura também. Dá uma briga boa. É uma briga boa. É muita coisa boa, né, cara? Cara, eu lembro muito, assim, cara, eu frequentava muita locadora na minha juventude. E, cara, tipo assim, lógico, a gente tinha muita atração pelos filmes de ação e tal, mas eu gostava muito dos filmes, eu gostava muito de filme brasileiro, tipo, cara, eu sempre alugava um filme do Mazzaropi, sempre tinha um do Mazzaropi, Os Trapalhões, que eu adorava, cara, assistia 3, 5 vezes o mesmo filme, adorava Trapalhões, cara, assim, cinema brasileiro sempre foi muito, pra mim, assim, eu amo de paixão. De filme brasileiro que eu menos gostei foi o Palhaço, que pra mim não fez muito sentido, né? Pra mim não fez muito sentido, mas, cara, olhando pelo lado da produção, foi um baita de um filme, mas pra mim, por gosto, assim, não me fez muito sentido. Olha, mas foi uma puta da produção. Eu achei legal você falar do Palhaço, pelo seguinte, na minha relação dos 100 melhores filmes brasileiros, que eu estou fazendo a dos 100 melhores filmes brasileiros e dos 100 melhores filmes no geral. Né? Até nas minhas aparições aí, muita gente pergunta quais são, e eu soltei os 48 melhores da minha relação dos 100, eu soltei 48 melhores. Eu citei, né? Mas não tá, você fala tanto Deus e Diabo, ele não tá. Eu falei, pô, peraí, eu soltei 48 dos 100. Eu não falei na ordem, né? E eu estou fazendo, no 100 brasileiros, provavelmente o Palhaço não vai entrar. E é um filme superestimado, o pessoal fala tão bem desse filme. Eu esperava tanto dele, e, pô, é dirigido pelo Selton Mello, né, e ele atua, mas não me pegou também. Eu achei interessante você falar isso, porque é super falado, super elogiado, mas não sei, eu que acho o Selton Mello um grande ator, mas não gostei dele nesse papel, não achei, ele não passou a verdade como ele passou, por exemplo, no Ainda Estou Aqui, onde ele está perfeito, maravilhoso. Mas o Palhaço Selton Mello é um baita de um ator, e diretor também. Sim, é um baita mas de o um Palhaço, diretor. Ele é demais. Demais. Só que assim, no Palhaço, assim, eu assisti 2 vezes para ver se eu teria essa mesma percepção. Acho que a história que não me pegou, não pegou muito, só que assim, a parte de produção, de direção, foi ótimo, que é assim, padrão cinema brasileiro. Porque a gente percebe que existe um padrão do cinema brasileiro, cara, que é muito, por mais ruim às vezes que a pessoa acha a história, mas a produção ela segue um padrão.
né, de direção, É a de nossa fotografia. cara, né? Ele tem uma sacada que isso que é o que gira a engrenagem, né, do cinema brasileiro. Então, Sim. só que esse foi um filme que, cara, para mim, assim, foi um que não pegou. Faltou Entendi. algum tempero para dar liga ali. Faltou algum detalhezinho ali que para dar aquele up. Eu, por culpa do senhor, seu Gilberto, eu fui obrigado, é ótimo, a rever 2 filmes nacionais que eu acho massa pra caramba, que eu tava vendo teus vídeos recentemente. Foi o Amarelo Manga e o Madame Satã com o Lázaro Ramos. Os filmes lá do Nordeste são fantásticos, né? Puta, demais. Os atores foda do Lázaro, Wagner Moura, essa galera toda aí é foda. Fora Tanto da é curva. que o agente é do Kleber, né? O Kleber, olha, ele tem Só ao Redor, excepcional. Aquários, excepcional. Bacurau, excepcional. Bacurau é eu tenho um demais. carinho muito grande por ele, pelo fato dele fazer uma coisa que eu achei fantástica, e de certa forma dá um tapa na cara da gente aqui do Sudeste, do Sul, porque a gente... é só assistir o filme e saber, né? Ele dá um tapa na cara aqui dos sulistas, né? E que a gente tem essa mania de achar que o nordestino é subproduto, né? Não, e não é. E o Bacurau deixa isso muito claro, muito claro. E ele deixa isso muito claro, tanto nós sulistas como os estadunidenses, né, que vêm brincar aqui de matar pessoas. É um filme tão profundo, e eu vejo muita gente falar mal desse filme. Desculpa, não tem capacidade de entender o que o filme está querendo dizer. Mas aí, olha, ele faz Bacurau, agora Agente Secreto, esse cara é monstro. Fez os cinemas também, o documentário, que também foi para concorrer ao Oscar, que é o Fantasma, agora me deu branco no nome, mas tudo bem. Então, é um grande diretor, e ele é do Nordeste. Esses filmes lá do Nordeste são fantásticos. Então você reviu esses dois, graças a... O Amarelo Manga e o Madame Satã, o Lázaro Ramos. Tal. Olha que legal, fico muito contente de saber que isso acontece. Que é uma dinâmica que às vezes a gente não percebe. Quer dizer, hoje eu percebo que a importância do que a gente fala, por isso que tem que tomar alguns cuidados. E quando eu falo muito mal de algum filme, às vezes eu sou até criticado, porque para que falar mal? Mas eu acho que é importante, porque para a pessoa saber que se eu falo mal de algum filme, que eu poderia ter ficado quieto, porque eu falo mal de Johnny Wick 4, eu ganhei um monte de inimigos, porque eu falo que um dos piores filmes da minha vida é o Johnny Wick 4, e eu sei que falando isso eu vou perder muita gente, mas eu vou ganhar aquela pessoa que, quando eu falar bem de um filme, ele vai saber que eu estou sendo sincero também, né? Então eu acho isso importante. Tem o outro lado da moeda, né? E aí, como você é um ícone né, você é um ícone cinematográfico, né? Aí a pessoa, mesmo você falando mal, você instiga a pessoa a assistir aquele filme para ver, só para te confrontar, para ver se realmente você tem razão, sabe? Vamos ver. O Gilberto falou mal do filme aqui, deixa eu assistir, só para mim ver se ele tem razão mesmo ou não, né? Para o cara vir te confrontar nas redes sociais, fala, pô, Gilberto, você falou mal do filme aí, pô, vou assistir. Né? E querendo ou não, você está fomentando o cinema do mesmo jeito, cara. Eu não preciso ir muito longe para fazer uma analogia. O Taylor nem tá sabendo disso, vocês são os primeiros que estão sabendo. Pro ano que vem, eu me juntei com 2 malucos. O Taylor sabe quem são? O Rogério Baraquê e o Renato Bardella, 2 malucos de Botucatu, que eles são músicos. Trato de música e tal. O que eu provoquei esses dois? Eu, aleatoriamente, coloquei para eles os 20 álbuns que eu mais gostei no ano. Sempre faço isso, meu ranking. De 2025, os 20 nacionais, os 20 de fora, os 20 estrangeiros. Mandei. Aí eles ficaram cabreiros, porque eles falaram assim, cara, metade eu não conheço. Aí começou a instigar. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a mandar as listas deles, pararam para ouvir, falaram que gostaram, que não gostaram, mandaram as deles, e nós começamos a bater papo os 3 num grupo de WhatsApp, os 3, aleatório. Aí o Renato Bardella, que caiu de paraquedas, falou assim, a gente podia fazer um bate-papo no canal aqui do Rogério sobre esses discos e sobre outros assuntos de música. E a gente fica discutindo os 3 ali. Só que eu mandei uma lista com 40 nomes, aí me vieram 2 listas com outros nomes que eu não tinha, a gente começou a trocar informação, e no final das contas, além de a gente ficar trocando informação, quem acaba assistindo, vendo esse papo, tem 80 álbuns, 120 álbuns para assistir, para ouvir, de opção. E nós vamos começar a fazer essa doideira no canal do Rogério ano que vem. Bacana. Ele tem um canal no YouTube. Fala só de disco maluco, tema maluco de música, só doideira. Só coisa fora da curva. Instigar,
Isso é muito Uma bom. brincadeira que eu coloquei lá, os caras surgiram e falaram, vamos fazer essa doideira. Quando não Cara, gosta de música, vamos fazer. e o que eu acho interessante também, Gilberto, é que você, como você disse aí, você é um dos sobreviventes, né? Que, cara, aqui na cidade não existe mais nenhuma, não tem mais nenhuma locadora na cidade. Em Rio Preto, que é a cidade maior, que faz parte da região metropolitana de Mirassol, também eu desconheço, Futebolista. né? Faz parte da região metropolitana. Não, você já viu uma cidade de 65 mil habitantes movimentar uma de 450 mil? Porque, Pois assim, é, seria o contrário, né? Você teria que ser o contrário, mas aqui está acontecendo o normalmente, inverso. sim. Uma cidade de 65 mil habitantes por conta do futebol está movimentando tanto politicamente quanto de estrutura uma cidade de 450 mil habitantes. Então, cara, tá sendo assim, eu tô achando maravilhoso isso. E cara, eu não sei de locadora que tenha. Lógico, tem muitos sebos em Rio Preto que às vezes os caras Sim, alugam, tem né? os selos. Tem Mas bastante. locadora, Mas acho que não tem locadora, mais. locadora mesmo assim, como era antigamente. Cara, pra você Não, ter a eu acho que imagem a de locadora última que que é teve, Tarton, foi a OVNI, e olha lá, hein? não, É. cara, a obra, ela durou assim bastante tempo Putz, ainda. décadas. Só que Durou, migrou de uma casa maior para uma menor e nunca mais ouvi falar, acho que não tem mais, não. Não deve eu ter. também não tenho Você mais. Olha, hoje, comercializa também filmes, ou sim. você só loca? Se eu quiser comprar os 3 filmes do James Dean, por exemplo, DVD. Então, eu eu vendo, por sobrevivência a gente tem que vender. Eu não gosto de vender filme, porque vendeu, não é, você não tem mais, né? Mas eu vendo por sobrevivência, para pagar aluguel e tudo mais, eu vendo filme, sim, vou em feiras, né? Faço barracas, né? Inclusive estive na Funarte sábado e domingo, levei quase 2.000 filmes, vendi poucos, mas vendi para fazer um caixa para poder pagar aluguel, né? E comprar mais filmes, né? Eu compro muitos filmes assim, de sebo mesmo, né? Quando eu vou em alguma cidade do interior, assim, eu vou em sebo ou nos bairros e tal, e compro, e também ganho muita doação. Muita gente quer jogar fora e não sabe o que fazer. Aí eu vou lá Acho. buscar. Eu vou lá buscar. Vocês estavam falando de locadora, hoje às 9h30 eu vou fazer uma live ao vivo, eu e um dono de locadora de Jaú. Nós vamos Ó, fazer em Jaú tem uma locadora, eu nem sabia. Aí fui convidado para fazer essa live às 9h30 da noite com o dono de locadora ainda viva, né? Está aberta lá de Jaú. Então eu fiquei muito que contente. Falei, legal. logo que eu passo, puxa, ainda mais, eu quero encontrar essa pessoa, trocar ideia, porque nós somos um grupo muito pequeno, a gente tem que estar junto, a dar as mãos e tudo mais. Mas respondendo, eu vendo sim. Teve uma época que eu não vendia, eu só vendia assim se eu tinha 3 cópias, aí eu vendia uma, ficava, né, entendeu? Mas hoje Sim, eu para ficar sou sem, obrigado a vender saltado. e às vezes me dói, às vezes eu vendo um filme que eu falo, nossa. Então, o que que eu faço? Aquele filme que eu não quero vender, eu boto um preço lá nas nuvens, sabe? Aí muita gente fala, a charada vende, mas vende caro. Como é que eu vendo caro? Porque eu não quero vender, eu ponho um preço caro mesmo. E os que eu quero vender, porque eu tenho bastante cópia, o filme que não tem tanta significância, aí eu vendo a R$ 10, R$ 15, é, mas, mas os filmes, esse filme aqui, ele tem um valor de mercado de mais de R$ 1.000, esse aqui, ó. Eu não vendo. Mas é aquele detalhe, tudo tem um preço. Se alguém quiser o VHS, que só tem 50 cópias, em estojo de papelão, ou o VHS, que só tem 50 cópias em capinha, eu não vendo. O valor dele de mercado é 1.000. Mas se alguém chegar e falar, eu te dou 5.000, eu vendo, né? Posso fazer o quê? Porque eu preciso, infelizmente, de dinheiro. Então ele não está à venda, não está à venda, só estou dando um exemplo. Mas, por necessidade, se alguém... Eu vendi outro dia uma mosca em VHS por R$ 300, eu não queria vender, então eu pus R$ 300. E o rapaz que comprou, ele falou, olha, depois que ele comprou, ele falou, até 500 pau eu pagava. Então, você vê Ai, se como soubesse. até que, eu falei, ô, Lei seu Beto, é o cara lá de lei da oferta e Santos, da um amigão procura, né? nosso, virou amigo, aí, sempre quando eu encontro ele, a gente às vezes está em feiras, né? Ele tá com a barraquinha do lado, eu chego e falo, cara, você gosta de filme de terror? Ó, o rapaz aqui do lado, ele tá vendendo, sabe a mosca? Sei, pô, ele tá vendendo por R$ 50, vai lá. Aí o cara chega lá e só olha para mim, Gilberto, para de mandar gente. Eu não vendo esse filme por preço nenhum, ele nem tá na barraca, é da coleção dele.
Então, tem isso, tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Inclusive, volto a dizer, esse aqui, por exemplo, eu não vendo. Esse aqui eu não vendo. Em VHS, esse filme, eu não sei nem o valor dele. Eu não sei. Eu não vendo. Mas se alguém falar assim, eu quero esse filme para minha coleção, R$ 5.000, desculpa, eu vou ter que perder esse filme, porque R$ 5.000 para mim é muito importante. Eu pago 2 aluguéis com esse, quase 2 aluguéis com R$ 5.000. Então, é assim. Mas resumindo, eu vendo filme sim. Tá. Legal, bom saber. E uma curiosidade Infelizmente, eu não gosto de vender, porque eu sou locador. Locador é para locar, né? Não é para vender, mas eu vendo filme sim, E também. uma curiosidade que eu tenho, assim, tem uma galera que tá, a locadora virou assim meio um local cultural e vintage, né? É. Existe ainda muita procura? Você tem vários clientes que vão locar lá semanalmente lá filmes na sua locadora? Eu vou falar por mim e pelos meus 2 amigos do centro. Os 2 amigos do centro estão em lugares privilegiados. Um está no Copan. O edifício Copan é uma cidade, né? Eu sei quem que é. E é o Paulo. Do lado do Dona Onça, do café ali do Dona Onça. Isso, exato. Sei O quem que é. Paulo, ele Pode anda crer. muito bem, porque ele tem uma cidade sobre ele, que é o Copan, e uma cidade em volta dele. Ele Em aluga volta muito. dele. Só o Parabéns. Copan, 5.000 neguinhos morando lá. É maior que algumas cidades aí do interior. Não é maior que Mirassol, não vamos chegar a tanto. Mas somando, outro dia eu estava fazendo as contas, somando os clientes e os dependentes dos clientes, que a gente marcava os dependentes, né? A minha locadora tem mais população que Mirassol, ou próxima, porque na minha conta deu 60 mil, mais ou menos igual. Tá pau a pau. O nosso bairro, que é Sapopemba, tem, quer ver quantas Mirassóis daqui? Põe 350 mil e divide por 65. Tem umas Dá umas Dá umas 2 6, ligações e meia. seis. um pouquinho mais, acho que umas 4, 5, né? 5, vai, que 65, umas 5. Então você vê Só o bairro. só o bairro. Mas você vê, o outro rapaz que é da Jact Video, o Ricardo, eu acho que até ele aluga mais ainda do que o Copan. Ele está na Vila Clementino, que ali é o lugar onde tem os atores, os diretores, os estudantes de cinema. Ele aluga muito. Só para você ter ideia. Clementino, você fala ali perto da Vila Mariana, assim, na Madureira ali? Por ali, isso. Isso, por ali. Tá. Você conhece, né, ali? Por ali. Eu Por ali. cresci na É Vila na Mariana. Bacelar, na rua Bacelar. Tá. Ele tem entrega de moto para filme. Ele tem um Que da balcão que massa. você chega lá, a hora que você chegar, ele tem vários pacotinhos para fazer entrega. Ele aluga bem. Agora, respondendo aqui, no meu caso, que eu estou na periferia, alugo muito pouco. Alugo muito pouco. Muito, 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 muito pouco. Na periferia, vem mais gente para bater papo, conversar, trocar ideia, do que alugar, né? E mais vendo do que alugo, né? Infelizmente, mais vendo do que alugo. É pouco, mas esse pouco eu ajunto com os eventos que eu faço na loja para poder pagar aluguel, porque senão não pagaria o aluguel de jeito nenhum. De locação, mal paga a luz e a água, e o contador. O que eu faço, o que eu fiz ontem, é eventos de música. Tocou aqui Rachixins, que é uma banda. Por exemplo, o Jonathan Doll é fã dos Rachixins, né? Do Jonathan Doll, que já esteve nesse canal, e eu tenho o prazer de estar aqui, onde já esteve Jonathan Doll, entre outros, né? O Rachixins tocou ontem, porque eles vão para o norte, para Belém do Pará, fazer um show para 60 mil pessoas lá no Mangueirão, onde vai estar lá Nação Zumbi. Eles vão tocar antes do Nação Zumbi. Olha só, Rachixins tocou ontem na Charada. Então, a gente faz eventos, geralmente na antiga sala pornô, que era grande, e a gente coloca. Ontem a gente tinha lá umas 100 pessoas, beirando 100 pessoas, e era uma quarta-feira, dia de chuva, de ventania, onde muitas partes de São Paulo estavam sem luz, ainda bem que a gente tinha luz, né? Ontem tinha. E a gente faz isso para movimentar culturalmente o bairro, movimentar culturalmente a cidade e movimentar também a parada em termos de receita, né? Então a gente consegue viver graças a isso, festival de curta-metragens, shows de stand-up, porque locação mesmo, infelizmente, é muito pouco, mas a locadora continua viva. Eu sou uma locadora que tem outros afazeres, porque o espaço é muito grande. Ela de tamanho é a maior locadora de São Paulo, também só tem 4, fica fácil ser a maior, e de tamanho é a maior. E de VHS também é a maior, que só eu e o Copan tem VHS. E de DVD eu acho que eu empato com a do Copan,
Então, resumindo, eu sou a maior locadora de São Paulo hoje. Triste fardo, porque eu queria ser uma locadorinha pequena e ter um monte de locadora ainda, mas a gente sabe que isso é impossível, porque a evolução traz outras mídias, né? Então a gente fica mais como Mas você tornou o resistência. seu espaço, você tornou um espaço cultural, você abriu o seu espaço para cultura, para música, para... Exatamente, virou um centro cultural. Você cultural, está fomentando a cultura ainda, e isso cara, é demais, é interessante. Semana que vem eu vou ter que ir para São Paulo fazer uma baguncinha. Opa! Vou te visitar lá na Charada, se tiver um tempinho, eu vou lá conhecer seu espaço. Agora ele me chama, viu? Por favor. Os dois estão convidados, e quem estiver assistindo aqui... Por falar em convite... Tem muita gente. Você sabe, olha, vocês estão perto de São José do Rio Preto, não é isso? Então, né? Nós estamos faz parte da região. Ela é uma região de vocês, né? A São José. Subdistrito. Você está correto. Você está correto. Teve um dia que eu estava na loja, chegou uma família inteira, 3 filhos, e pai e mãe, e a mãe falou assim: tá aí seu presente de aniversário. Um menininho de 14 anos de São José do Rio Preto. Não, eu não era para falar que era de São José do Rio Preto, mas já falei, mas deixa para lá. Chegou esse menino, porque esse aí seria o plot twist do final da historinha aqui rápida. Aí chegou, me abraçou, tal, te conheço, assisti tudo que você faz, o Rinha, aí não sei o que, o Rinha de cinéfilo, aí papapá, sou seu fã e tal. E a mãe tava bravinha, né? Falou, ele podia ter escolhido o que quisesse de presente de 14 anos, mas ele escolheu vir aqui na locadora Charada. Aí eu falei assim, por que você escolheu Disney, né? Ele falou, eu tentei, mas ele quis vir aqui. Eu pensei que ela estava brincando, depois eu vi que não era. Ele falou, Disney deixa para o ano seguinte, mas eu quero vir na Charada. Eu falei, nossa, poxa, que emoção, mas vocês vieram de longe? Do centro. O centro é pertinho, é 20 quilômetros daqui, né? Aí ela fala com maior raiva, assim, do centro de São José do Rio Preto. Eu falei, mas vocês vieram visitar um parente? Não, você não está entendendo. Esse é o presente aniversário dele. Ele veio só para te ver. Ficaram lá umas 2 horas. Eu falei, e agora? Vocês vão para algum lugar? Não, nós vamos voltar para São José do Rio Preto. Nossa. E São José do Rio Preto. Ele deve, se bobear, ele vai assistir, porque Mirassol, tal, se bobear, ele deve estar assistindo. Provavelmente. Hoje ele está com 15 anos, porque isso foi o ano passado. E acho que agora o presente dele foi Disney, suponho, não sei. Porque era uma família, né, que poderia ir para Disney, mas preferiu vir para Sapopemba ver a Charada. Então, olha que loucura que é isso, né? Isso é verídico, não é ficção científica, não. Eu adoro ficção, mas é verídico, é um drama, é uma comédia, talvez, mas é verdade. Isso aconteceu. Cara, e pior que existe isso, né, Gilberto? Porque tem uma molecada que tá vindo aí, e essa molecada elas querem conhecer, elas têm essa sede de conhecer essa galera, porque não sei qual o motivo, mas isso encanta muito eles. Cara, isso é sensacional. Rapaz, você já viu que já deu 1 hora de bate-papo? Eu tava olhando agora aqui, Você acredita? Não parece. Cara, nem parece. Você tá falando de convite para vir para cá, centro para lá, então eu já vou fazer aquele convite maroto que eu sempre faço quando a gente está finalizando as lives, que é você vir em algum momento para fazer alguma coisa nessa nossa Mirassol e assistir um jogo, conhecer a cidade aqui. Mó passarinho. Esse ano a gente recebeu 4 visitas aqui já das lives que nós fizemos. Agora, no final do ano, a gente parou, porque estava um tumulto, velho, aniversário da cidade, um caos. E ano que vem a gente vai retomar com essas visitas. Então, você já fica na pauta que menos hora eu vou te incomodar para você vir para cá. Vai ser um prazer enorme, porque eu adoro cinema e adoro futebol, então nós praticamente nem falamos muito de futebol, mas o carinho que eu tenho pelo Mirassol e a torcida que a gente tem pelo Mirassol aqui em São Paulo, você pode ter certeza, pelo menos a gente do Corinthians, tá? Pelo menos as pessoas que eu conheço, os corintianos, e acho que a grande maioria da cidade, da capital, a gente abraçou vocês assim de uma maneira porque merece ser abraçado, né? O que vocês fizeram e o que o time faz para a cidade e vai fazer muito mais, né? Então, se eu for mesmo convidado para ir aí, nossa, vai ser um prazer enorme, cara. O convite já está feito, só esperar passar esse final de ano tumultuento aqui, como diria o meu amigo, e aí a gente já vai se falar para você vir para cá. Só para a gente organizar a logística também, a gente viu que você é corintiano, deve estar feliz da vida, porque né, foi uma primeira perna da semifinal. E eu já havia falado aqui várias vezes aqui no meu canal que quem eu acho que vai ser campeão da Copa do Brasil ou vai ser o Corinthians ou vai ser o Vasco.
É um dos dois. Opa, os azarões, olha aqui, ó. Os azarões. Depois da vitória de ontem eu nem vi o jogo, porque eu estava lá na charada, né? Eu estava no evento do Rachins e tudo mais. Eu não vi o jogo, mas logicamente fiquei sabendo e tal. Depois eu assisti os melhores momentos, assisti o jogo. E eu tinha essa impressão que a gente ia chegar na final com uma dificuldade muito grande, porque é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, o Castro lá do outro lado. Mas eu tinha essa. Agora, o Vasco, você está me pegando, hein? Eu prefiro que seja o Vasco, eu prefiro. Mas eu acho que vai dar Fluminense. E aí sim, na final, vai dar o Corinthians. Eu acredito nisso. Até porque senão eu não seria corintiano. A gente tem que acreditar em tudo, sempre, né? Mas eu acho que a gente passa pelo Cruzeiro. Agora, ainda mais aqui na Neoquímica, o bicho pega pra caramba. Eu acho que a gente passa com muita dificuldade. O Cruzeiro é muito mais time que o Corinthians, não tenho a dúvida. Mas o Corinthians tem uma coisa: o Corinthians tem a torcida, né? Nós não temos um time, nós temos uma torcida. A torcida, ela é. Mesmo que o elenco não seja muito bom, mas a torcida é muito boa, ela alavanca o time. E eu acho que vai passar pelo Cruzeiro. Agora lá, é hoje, inclusive, né? Fluminense e Vasco é hoje. Fluminense Eu acho que dá Fluminense, eu acho, mas eu achei bacana a sua visão e torço por ela. Porque o mata-mata, tudo se nivela, né? Não existe campanha em mata-mata. Existe o que você vai fazer naquele jogo especificamente. Naquele jogo. Muito, e tudo pode acontecer. Gilberto, eu quero agradecer demais, cara. Demais, mas demais mesmo. Você ter aceitado o convite, porque você é um cara sensacional. Pô, você é um. Não tem nem palavra para dizer, né, Julião? Menos horas estaremos aí, menos horas o senhor estará cá. Opa, gostei do cá. Aqui também, né? Por favor, que eu quero que vocês visitem, mas eu quero estar cá. Eu quero conhecer essa cidade aí que é a representante aí da região. Tem várias outras cidadezinhas aí do lado, né? Eu tenho parentes aí, acho que é bem próximo também de vocês. Eu não cheguei a olhar no mapa, mas em Olímpia. É próximo. Pertinho. Né? Pertinho. Eu tenho parentes aí em Olímpia. E eu vou de vez em quando para Olímpia. Aliás, quando eu for para Olímpia, independente do convite, eu passo aí também. E quero conhecer, você tem um barzinho, né? Você inaugurou um bar, não é Vamos isso? tomar um guerigueri lá no Miradrinks. Um guerigueri lá no Miradrinks. Miradrinks? Olha que nome legal. Muito bem, né? Poderia ser Sol Drinks também, né? Sol Drinks ou Miradrinks, olha que legal. Quando você abre o segundo, é Sol Drinks aí, né? Opa, quando eu for fazer a segunda unidade. Aí é Sol Drinks. Miradrinks, Sol Drinks. Cara, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muito de você ter sido convidado. E olha que interessante, ontem eu fiz um filme para o canal uma live para o canal do Corinthians, né? E quando ele sair, que ele vai sair hoje à noite, eu faço questão, se vocês quiserem, de mandar aí para vocês, porque eu acho que eu já vi, ele mandou para mim para eu dar o ok, lógico que eu dei o ok. Eu fiquei encantado com o trabalho deles, eu faço questão de mandar aí para vocês, porque eu queria que vocês vissem, eu acho que ficou muito bom mesmo, e esse rapaz que fez esse trabalho merece ser visto por vocês, eu acho que vocês vão gostar, tá bom? E olha que legal, né? E hoje também vou estar com a rapaz de uma locadora, então isso é importante, porque a gente vai se entrelaçando, isso é importante, eu torço muito por vocês, e vou acompanhar tudo que vocês fizerem, tá? Como vocês merecem, porque o trabalho é muito bom mesmo. Muito obrigado, e assim a gente encerra esse bate-papo delicioso com o Gilberto da Charada Locadora. Cara, assim, sensacional mesmo, de verdade. E na próxima semana, quem que vem, Julião? Último episódio da segunda temporada, o 20º, se a gente não perdeu as contas aqui. Nós vamos falar com nada mais, nada menos que o fundador do primeiro fã-clube do Raul Seixas, amigo pessoal do mesmo, uma figuraça, o curador de todo o baú que existe do Raul, o nosso querido e genial Silvio Passos. Então, eu espero vocês aqui semana que vem em mais um Prazer Mirassol FC. Gente, obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. Grande abraço. Valeu.